conosco, presente de verdade para todos nós. Voltando nesse momento para a nossa mesa, nossa sala de diálogos, que tem como temática Sentir Pensando Deus. Vou convidando ela, a nossa mediadora, Raquel Maia, que está conosco, coordenando esse processo, nesse momento de perguntas e respostas. E convidando eles, os nossos expositores, Suzana Simões e o nosso querido Rossandro Klingen. Então vamos agora dar continuidade às atividades. Neste momento é muito importante, não é? Vamos aproveitar bem o tempo na nossa sala de entrevistas. Então nós temos aqui no módulo Sentir Pensando Deus. Nós estamos com os nossos queridos palestrantes, Rossandro Klingen e Suzana. E vai ser de uma forma bastante dinâmica. Achei bastante interessante, porque eles vão fazer tipo um diálogo, né? Então, nós vamos aproveitar para que a gente possa, né, nesse momento de aprendizagem para todos nós. Então, começando aqui, a primeira pergunta, a doutrina espírita nos ensina que devemos cultivar a resignação, a benevolência e a temperança. Mas quais são os limites da mansuetude? É correto, a pretexto da necessidade de sermos brandos e pacíficos, nos omitirmos diante de injustiças e ilegalidades? Vou repetir, né? A doutrina precisa? Ok, já deu? Então vamos lá, aproveitar bem o tempo. Jesus nunca se omitiu, não é? Diante das injustiças que ele presenciava, pelo contrário. Ele foi, até a gente citou na palestra, bem enérgico com os fariseus, com os mercadores do templo, sempre se posicionando de forma assertiva diante das injustiças e daquilo que não era considerado o correto. Mas a diferença é que ele não fazia isso sem perder o sentimento de amor pelas criaturas. Então, uma coisa é você se posicionar contra a injustiça, e a outra coisa é se você se colocar numa posição de ódio com relação às criaturas. Então, ele mantinha o sentimento de amor, de mansuetude. Então, ele tinha essa capacidade genial de ser assertivo e amoroso ao mesmo tempo. Com certeza, Suzana. E, às vezes, a gente fica numa tentativa de justificar o nosso ressentimento. Eu sei que tem pessoas que nos machucam profundamente, mas a gente sempre tem que encarar alguém que nos machuca como alguém que está temporariamente doente e que necessita muito mais do nosso cuidado. Claro que a gente também tem o direito de não se permitir ser constantemente vítima de pessoas assim, mas, como você muito bem colocou, esse olhar de Jesus sempre com amor vai fazer com que ele, como diz muito o próprio Evangelho, não é contra o pecador, mas sim contra o pecado. Ou seja, o foco não é sobre as pessoas. A gente tem personalizado o ressentimento. A gente tem que despersonalizar o ressentimento porque fica muito mais fácil executar a tarefa do perdão. Então, eu não tenho ódio de alguém que me traiu. Eu posso ficar muito machucado pelo evento da traição e entender que a pessoa que me traiu, a pessoa que me enganou no trabalho, enfim, é uma pessoa que teve um comportamento que me deixou chateado, que me deixou machucado, mas ela por si só, ela é um ser muito mais amplo, muito mais global, que também tem pontos luminosos, como eu também tenho os pontos cegos. Quando eu despersonalizo o ressentimento, eu deixo de ter raiva da pessoa e apenas comunico a ela o meu ressentimento sobre o gesto particular. Porque nós ainda temos um certo nível de infantilismo emocional, que é muito comum aí, para vocês entenderem, como criança. Quando você pega uma criança pequenininha, que ela faz uma coisa errada, e você faz menino feio, ele globaliza aquele menino feio. E quando você explica, eu amo você, mas isso que você fez não é certo, eu não estou atingindo a pessoa, eu estou deixando bem claro que eu estou querendo corrigir o gesto. E é nesse sentimento que Jesus conseguia ser, como Suzana muito bem disse, assertivo com o erro, mas amando a criatura que estava naquele momento em erro. Que bom.
A próxima pergunta: como o deserto é fértil? Já dizia Dom Helder Câmara. Mas como mostrar para os familiares que a dor faz parte do nosso amadurecimento? Que a vida nas sementes mais duras e que um dia elas germinarão no nosso tempo ou no tempo de Deus? E aí, por falar em deserto, eu vou unir duas perguntas. Existem vários desertos para cada um de nós mesmos? Com certeza existem desertos muito particulares. Porque Suzana muito colocou bem quando ela deu aquele exemplo dos filhos, dos 2 filhos que ela tem. Aliás, são lindos, é um casalzinho lindo. Que para um eu tenho que corrigir certas inadequações emocionais e avançar em certas competências, e para um outro, de um outro tratamento. Deus também conhece a nossa idiosincrasia, ou seja, nossas características únicas. Você veja, nosso código genético é único, a nossa digital é única, tudo em nós é muito único, e também muito única é a nossa particularidade emocional, interioridade, e também por isso a experiência do deserto é muito particular para cada um de nós. Por isso que não dá para você dizer para o outro: está muito tempo aí no deserto, vamos sair do teu luto. Você não tem como dizer isso para uma pessoa. Como eu também não posso chegar para a minha família e tentar convencer ela de que a dor é uma didática, porque se a pessoa não está nesse nível de entendimento, você não deve tentar fazer isso, porque você vai terminar provocando um desserviço na divulgação do Evangelho, porque ela vai achar que você está tripudiando a dor dela. Nesse caso, a coisa que mais você pode fazer para mostrar isso é dizer: eu não posso tirar a tua dor, eu sei o quanto você está sofrendo, eu não sei muitas vezes nem o que dizer para você, eu queria só dizer uma coisa: eu estou aqui. Melhor prova que a gente pode dar dessa dor como algo didático é mostrar que neste teu momento eu estou aqui, para ela não se sentir só. E aí a gente vai estar dando uma grande colaboração, porque a gente está tratando aqui, eu não sei se vocês têm percebido, da necessidade de sair do intelectualismo discursivo, de uma visão de compreensão apenas do nível teológico, racional, e ir para a vivência do amor. E nesse momento a gente lembra muito de Francisco de Assis: divulgar o Evangelho sempre, quando necessário, usar palavras. Deixa eu só acrescentar aqui, estava escutando o Rossandro, e a gente tem assim uma necessidade de fazer com que as pessoas caminhem dentro do nosso tempo, não é? E, no entanto, Deus não impõe nada, Deus transforma e dá às criaturas o seu tempo. Então, o Espírito Dias da Cruz tem uma frase que eu gosto muito, que diz: respeito é amor com valor. Então é você respeitar o tempo das pessoas e entender que, apesar do tempo dela ser diferente do seu, ela não tem menos valor aos seus olhos, não é? E a gente respeita, porque, bem como o Rossandro falou, você acaba criando um antagonismo quando a gente tenta impor as nossas verdades. Quando Jesus disse que nós deveríamos largar pai, largar mãe, primos, tias e segui-lo, ele falava exatamente sobre isso. É uma passagem difícil da gente interpretar muitas vezes, mas ela se refere ao fato de que há momentos em que nós acordamos para determinadas verdades e é preciso deixar. Deixar não é abandonar, mas é preciso continuar a trilhar o nosso caminho, nas nossas experiências, no nosso despertar, no nosso aprendizado, entendendo que vai haver o tempo de cada criatura. Então nós seguimos, até porque se seguirmos, nós vamos nos fortalecer ainda mais e nos tornarmos mais capazes de ajudar aqueles que ficam na retaguarda. Então, a gente vai, a melhor maneira de ensinar, de influenciar os outros é a nossa própria vivência, o nosso próprio testemunho diante da dor, não é? O nosso testemunho, o nosso exemplo vai sempre falar muito mais do que 1 milhão de palavras. E essa questão da maturidade, a gente sabe que independe da idade cronológica, não é? Espíritos eternos, que todos nós somos imortais. Que bom. A próxima pergunta: no Evangelho segundo o Espiritismo, nós aprendemos que a resignação é o consentimento do coração.
como ser resignado se não há aceitação das provas? Não dá, né? Não é. Não é. Não é resignação. Porque o conceito da resignação é precisamente o oposto disso. É a aceitação, como a gente falou, aceitação paciente. E aí, às vezes, as pessoas dizem assim, recentemente eu estava participando de uma reunião e uma pessoa veio conversar comigo e ela falou assim para mim, eu tenho muita dor, dores físicas, e eu penso que eu já aceitei, mas eu não consigo entender o que eu preciso aprender com essa dor. E às vezes, a aceitação é só você se permitir sentar com ela e dar o tempo, porque muitas vezes as respostas não vêm de forma tão óbvia e de forma tão rápida. E muitas vezes o aprendizado é só esse. É de você, sem conseguir entender, aceitar. É de você dizer assim, eu falei para ela, eu acho muito complicado falar com os outros de dores que a gente não sente. Exato. Eu disse a ela, eu não me sinto com autoridade moral para falar com você porque eu não conheço essa tua dor. E até uma história engraçada. Algumas semanas depois eu tive uma dor horrível na minha junta do sacro, na pelvis. Só que eu trabalho com médicos, né? E muito forte que eu sou. Eu entrei no hospital, agarrei a primeira enfermeira e falei, me dá uma injeção. E tomei uma injeção em 2 horas, foi a dor. Então, como é que eu posso falar da suportação da dor? Mas eu disse a ela, às vezes o que a gente precisa o ensinamento é esse. É você dizer, eu não entendo, mas eu entendo a vida, eu entendo a lei de causa e efeito, eu entendo que Deus está a meu favor. E ter paciência de suportar aquela experiência. Uma coisa também que é muito comum, né, Suzana, é o fato de que as pessoas acham que, então é para entender o porquê da lição. Eu já entendi, por que não passa? Não é muito comum? Já entendi a lição, por que não passa, né? Então, hashtag revolta total, a pessoa fica, porque a pessoa fica naquela sensação, eu já entendi a lição. Mas não é uma questão de tipo, é uma lição que você vai compreender e a dor cessa. A grande questão é a seguinte, que foco eu dou à dor? Você tem pessoas que passam pelas mesmas circunstâncias, vamos pensar no conceito de trauma. Trauma não é o que acontece comigo, obrigado. Trauma é como eu reajo ao que acontece comigo. Você pega uma mesma situação de pessoas que têm perda de filho, ou então que recebem um diagnóstico de câncer, ou então que por algum motivo, um acidente, deixam de enxergar, e como cada indivíduo vai reagir àqueles eventos, vai determinar o significado deles. Tem pessoas que vão passar o resto da vida dizendo, eu sou um enlutado. E tem pessoas que vão dizer, eu também sou um enlutado, mas eu tenho outros filhos, eu tenho que seguir a vida, ou então eu preciso estar aqui junto. Eu lembro que uma vez eu atendi uma paciente, Suzana, que ela disse assim, eu já fui para vários terapeutas, e ninguém consegue curar a minha dor da perda do filho, tal. Né? E aí eu comecei a conversar com ela, depois eu entendi, assim, sabe, a senhora não quer ser consolada. Ela ficou muito irritada comigo. Por quê? Porque a senhora já mostrou para mim várias vezes que se a senhora estiver no salão de beleza, se a senhora estiver numa festa familiar, se a senhora for para um congresso e ninguém lhe der atenção, a senhora diz que perdeu uma filha, aí todo mundo olha para a senhora. Então hoje a senhora vive de chamar a atenção para a sua dor, para chamar a atenção para o seu ego. Então no fundo a senhora não quer ser curada do seu luto, não é questão de ser curada do luto, a senhora não quer apaziguar seu coração, porque existe o que a gente chama na psicologia de o ganho secundário da dor. Que é quando eu preciso dela para ganhar alguma coisa. E é essa coisa que ainda não foi compreendida. Porque nós temos que entender que o Evangelho de Jesus nos leva a níveis de compreensão cada vez mais sutis de nossa alma. E muitas vezes aquilo que você acha que já entendi, não. Você entendeu um nível, colocou uma capa e agora se torna como vítima, usando o discurso para poder a sua dor ser sua bandeira de olha como eu sou coitadinho. Tem gente que faz isso. E é preciso sair dessa condição de vitimismo sem deixar de sentir o que, por exemplo, uma dor física provoca, uma saudade provoca, mas não ter como identidade apenas aquilo, porque nós somos um ser plural de muitas experiências, entre elas a dor.
A importância desta compreensão, né, no nosso viver. Como ser um homem ou uma mulher no mundo e espírita, palestrante, de uma família ainda não tão envolvida com o movimento cristão? Ou seja, como conciliar essa relação? Suzana, pode falar Vai bem. quem? Bom, eu acho que a gente volta ao que a gente estava falando, né? A questão do respeito, do tempo das criaturas. E aí a gente tem que olhar as prioridades, não é? Então, é óbvio que o trabalho espírita, de palestras, de divulgação, é bastante importante. Mas a nossa primeira obrigação, enquanto seres encarnados nessa terra, é com a nossa família. Então não adianta a gente ser um excelente palestrante e viajar o mundo e fazer 1000 palestras, se nós não estamos atendendo aqueles que são os nossos próximos mais próximos e que foram confiados por Deus a nós para um trabalho de reharmonização, não é a oficina que é o lar. Então, é uma questão que me pertence, digamos assim, porque nós temos uma família e a nossa companheira não é espírita necessariamente, não é? Apesar de ser simpatizante. E, recentemente, em uma viagem ao Brasil, eu estava no avião, estava lendo e sentindo um pouco desse conflito, não é? A quem a gente atende. E meus olhos passaram pelo capítulo onde Jesus, Joana de Cusa, encontra com Jesus, se apaixona por Jesus, digamos assim, e tem uma vontade profunda de seguir o Mestre. E ela fala para ele dos anseios do coração dela, de quanto que ela gostaria. Ela fala dos problemas, da dificuldade do seu marido, que não entendia a proposta cristã, e de como era sofrido aquilo para ela. E ele olha para ela e diz: Joana, se queres me servir, volta para casa e cuida do teu marido. Não é? E ela volta então e cuida dele até o desencarne dele, e depois disso ela vai então se dedicar ao cristianismo, né, num âmbito mais largo. É um exemplo. Aí cada um tem que olhar, porque as situações são infinitas, qual é a situação, quem são as pessoas, né? E aí fazer uma aferição de valores e procurar viver com tranquilidade, com paz. Chegar no fim do dia, colocar a cabeça no travesseiro e dizer: bom, posso dormir tranquilo porque estou fazendo o melhor que posso a cada momento. Mas é importante esse equilíbrio. Às vezes a gente nem consegue, né, Suzana? Tem vezes que a gente meio que falta com a família, aí a gente percebe que aí não posso. É muito comum que as pessoas queiram, no universo de hoje, as pessoas queiram ver você pessoalmente, né? Apesar do YouTube, dos vídeos. E termina que o movimento espírita ele é bem grande, na verdade. Não tem vários convites. E tem gente que chega para mim, às vezes, sabe, Suzana, e faz assim: poxa, mas você não acha assim que você está decepcionando o movimento espírita porque não está aceitando o convite para ir falar em tal canto que eu estou fazendo para você? Eu digo assim, eu vou ser bem franco com você. Eu percebi que é impossível agradar a todas as pessoas. Isso é impossível. Mas eu tenho uma escolha: agradar a você ou minha esposa. Então, a quem eu vou agradar, né? Quem é que conhece o Rossandro real? E não o personagem que as pessoas pensam que eu sou, que eu, graças a Deus, não acho que sou, porque quando eu achar que sou, aí eu já estou surtado. É Janine. É Janine que me conhece. É Janine que aguentou, por exemplo, em 2018 de muita ausência, e tudo foi muito combinado como família. Mesmo assim não foi fácil, apesar da gente dialogar muito antes. É muito difícil você passar 26 dias viajando. Foi somente o ano passado, esse ano vai ser muito bem reduzido. Um objetivo e um propósito, esse ano vai ser muito mais casa-família. E de fato, sabe onde é que a gente se reabastece? É em casa.
esse grande templo sagrado do lar, é no cotidiano das experiências, é num gesto fortuito de carinho à noite, vendo uma série de TV, é cuidando um do outro, é lembrando de levar o shampoo, o hidratante, é lembrando desse conjunto de pequenos gestos que vai fazendo com que esse afeto se fortaleça. Porque é impossível, se você quer servir a Jesus, é impossível uma árvore ser frondosa sem uma raiz com as mesmas proporções. E a primeira coisa que cresce é uma raiz para sustentar uma copa. E aí você descobrir no final das contas que você é uma única coisa, um instrumento como outro qualquer. Como aqui tem, pessoas que estão fazendo várias tarefas e que são instrumentos. E nós somos instrumentos, e cada um de nós tocando harmonicamente essa orquestra sob a batuta do Cristo, que esse sim é o grande personagem que nos une aqui, faz com que você fique mais leve para servir, sem perder o foco no que é essencial, mas também sem recusar o convite honroso da tarefa de servir o Cristo. Que bom. E nós aprendemos com a doutrina espírita, a família é um projeto de Deus. E como precisa ser valorizada. Esta pergunta próxima, ela é bastante criativa, acredito. Aprendemos com a regra áurea de Jesus. Fazer ao outro tudo aquilo que gostaria que o outro nos fizesse. E aí está reunida toda a lei e os profetas. Como realizar esta regra se o que nós gostamos muitas vezes não é o que o outro gosta? Se há os gostos diferentes. A vida é uma negociação constante, não é? Então, digamos assim, as relações só dão certo, quaisquer que sejam as relações, se nós aprendemos a perder em alguma hora. Se nós entramos nas relações, sejam de amizade, sejam de casamento, para ganhar sempre, a gente perde a relação. Então a pessoa madura, ela percebe que para a gente se relacionar, a gente às vezes ganha, a gente às vezes abre mão. Porque a relação é mais importante do que você estar sempre ganhando, não é? Por isso as relações de casamento, as relações de parceria são tão especiais. Quando nós nos apaixonamos, a gente entra num processo obsessivo clássico. Tudo é maravilhoso, né? A gente fica assim, fascinado. Aí, o tempo passa e a gente resolve entrar na desobsessão. Aí a gente casa, né? Casou. O casamento é o processo de desobsessão mais poderoso que existe na face da Terra. Porque aí você começa a ver a pessoa pelo que ela é, não é? E veja, o seu pai, os seus pais te cuidam, mas o caráter da relação em determinado momento da vida muda. Às vezes você é pai e os seus filhos saem de casa, o caráter muda, mas a relação a dois é aquela relação que você escolheu, que você elegeu para você trabalhar com aquela criatura, o aprendizado do amor. E amor é isso, amor é renúncia. Então, quando eu gosto muito de falar de casamento como um jogo de frescobol. A primeira vez que eu fui jogar frescobol na praia com meu filho, ele é muito competitivo, é muito atlético, então a primeira coisa que ele me perguntou foi: mamãe, quem ganha esse jogo? Eu disse a ele: meu filho, esse jogo ninguém ganha. A gente joga junto, vamos ver quanto tempo a gente consegue manter essa bolinha indo. Eu me estico daqui, você se estica dali, a gente se abaixa, não é? Então a relação de casamento é isso. A gente joga junto, no final das contas a gente se sacrifica, se estica, cai, mas porque você reconhece naquela pessoa uma parceria e você ama, respeita e abre mão para que a relação ganhe. Então, acho que é mais ou menos por aí. É parte da vida, é parte do crescimento. Amar é aprender, abrir mão é aprender a perder uma hora ou outra para que a relação ganhe, né?
Exato. A gente... adorei do frescobol, viu? Achei muito legal. E da desobsessão, então, caramba. Hashtag estamos Mas em não é desobsessão. verdade. Né? É verdade, Pensa bem. perfeito. Dá para lançar um Adorei, livro, perfeito. viu? Né? A gente continua casado, continua em desobsessão. Enquanto está vivo, está sucesso. Existe uma coisa que tem sido muito comum no mundo em que nós nos encontramos agora, e recentemente no mundo todo, uma polarização de ideias no campo da política, de um modo geral, tem feito com que as pessoas em casa tenham brigado profundamente uns com os outros. E mostrando como nós somos irracionais, por brigarmos com pessoas que amamos por pessoas que não nos conhecem. Isso mostra a obsessão coletiva que a gente está passando. Né? E aí uma vez eu estava falando sobre isso num evento e uma pessoa chegou para mim e disse: mas como amar uma pessoa que defende uma ideia que eu sou completamente e frontalmente contra essa ideia? Você imagina, quer dizer que se uma pessoa defender uma ideia que você é contra ela, mesmo que seja uma ideia muito absurda, você vai desconsiderar toda a escala de valores que a pessoa tem. E você acha que não pode amá-la pelo conjunto da obra? Deus nos ama pelo conjunto da obra. Se Ele fosse pegar nossos defeitos, nós seríamos fulminados. Como diz o profeta Isaías, a misericórdia de Deus se renova todo dia, porque todo dia se renova a nossa iniquidade. Então nós temos que olhar essa proposta de Jesus, fazer ao outro aquilo que eu gostaria que ele me fizesse, entendendo se o outro quer e precisa disso. Porque às vezes eu também tenho a arrogância de achar que o outro precisa daquilo e o outro não está precisando. E a gente se pergunta assim: será que isso que eu estou propondo me dar para o outro, eu realmente já me dei plenamente? Então eu preciso, e aí volta para aquilo que a gente estava falando, entender o tempo de cada um. Às vezes, por exemplo, você quer que a pessoa leia mais, que ela está muito na internet, no WhatsApp, no Instagram. Bom, mas aí você vai deixar de amar aquela pessoa por causa disso? Você vai ficar dando um livro para ela, ou você vai fazer o seguinte: deixa ela ficar no telefone e abre um livro do lado. Sem dizer assim: olha como eu sou superior. Porque às vezes a gente vai fazer isso, mas faz de uma forma tão arrogante que não está fazendo nada de bom, sabe? É como vai no evangelho no lar, que abre o evangelho, aí o outro abre a mensagem e faz... Tipo assim, isso não foi para mim, isso foi para você. Acabou o evangelho. Né? Então assim, eu amo essa pessoa. E sei que ela está perdendo muito tempo na internet. Eu vou ler do lado dela, não para mostrar que eu sou melhor e mais maduro que ela, porque naquele ponto eu posso estar melhor, mas noutros ela está muito melhor que eu. E isso é uma relação. Então eu vou ler apenas para manter uma vibração de que isso é legal. E ela vai começar, e eu vou mostrar como eu estou contente, feliz, emocionado, aprendendo, me modificando. E vou estar do lado, amando e respeitando o tempo que ela está ali no Instagram curtindo foto. Simples assim. E aí, de repente, aquela pessoa começa a fazer assim, porque existe o neurônio espelho, e o neurônio espelho vai fazer com que o outro tenha uma tendência de imitar o seu comportamento. Entende por que Emmanuel disse disciplina, disciplina, disciplina? E Renato Russo disse disciplina é liberdade? Porque só quem tem disciplina de fazer o que tem que ser feito, tem a liberdade de fazer o que quer fazer. Então eu fico aqui lendo do lado, a pessoa está aqui, estou dando um exemplo pontual, para você pegar esse exemplo e aplicar para várias situações de uma vida, de pais, de filhos, de casamento, enfim. Você fica lá lendo, a outra pessoa lá curtindo. No primeiro momento, se você não tiver convicto no que está fazendo, é você que vai ficar olhando para o celular da pessoa. Entendeu? Então você não está lendo. Não, você vai, peraí, eu vou começar a ler, aí você enxuga o olho, aí o outro está emocionado, deve ser muito massa esse livro. Não é porque se for ler Emmanuel, aí é papel de rolo de limpar a casa, não é lenço Kiss. Emmanuel é desidratante, né? Então você começa a ler Emmanuel do lado da pessoa. A pessoa vai entrando num processo de querer sentir o que você está sentindo. Ela começa lentamente a largar. Aí você fica: quer que eu leia esse capítulo para você? Ó, que legal, ó. Não tem quando a pessoa mostra para você: olha que foto massa. Vem ver esse negócio do WhatsApp que mandaram para mim. Você parar assim: ei, me dá só 2 minutinhos. Deixa eu ler isso aqui para tu. Olha que coisa linda. Você entende a delicadeza disso? Você está fazendo isso com suavidade, amando, sem estar irritando o outro. Você está muito tempo no celular, você está viciado. Aí é que a pessoa olha mesmo. Porque você está irritando o ego da pessoa. Então essa delicadeza do tempo do outro, da forma, e como eu proponho para o outro de forma amorosa. Às vezes, nós temos as melhores intenções.
mas a forma é muito equivocada. E Jesus, ele foi dito por João como o verbo que se faz carne, porque ele era em tudo delicadeza. Mesmo quando ele teve que ser assertivo, ele foi assertivo com o gesto, mais delicado com as pessoas. E o amor, na linguagem de Joana, é o oxigênio da vida. Então, Exato. sempre amar. E sentir pensando Deus é uma temática importante. Para falar da fé, a fé ela é inata ao ser humano ou ele adquire? Todos nós nascemos com a fé em nós, em germe, né? Em potencial. Mas a fé a gente aprende, a fé a gente conquista. Então a gente vai conquistando através do entendimento, do raciocínio, que vai nos abrindo, ampliando os horizontes da nossa mente. Mas principalmente eu penso através das experiências mesmo, não é? Quando nós... Por exemplo, quando nós falamos para os nossos filhos a questão da baixa autoestima. Então, como você ensina a criança a ter fé nela mesma? Então, se a criança, por exemplo, a minha filha, ela tem menos confiança nela mesma, digamos assim, do que o meu filho. Então, uma vez eu conversava com ela e dizia, mas minha filha, você pode... Você vai conseguir. E aí a minha companheira, que é psicóloga, né? É uma prova viver com os psicólogos. Eles têm assim uma explicação psicológica para tudo. E aí ela falou assim para mim, mas não adianta você ficar falando para ela. Vamos trabalhar com ela a maneira de superar esse problema, para que ela sinta então o resultado. Ela vai se sentir capacitada na superação do problema. E é bem verdade, quando a gente está com a nossa baixa autoestima, a gente não se sente, digamos, magro o suficiente. Aí a pessoa vem e diz para você, não, você está magra sim, está magé. Não, né? Não vai te convencer. E a gente não convence as pessoas que elas são capazes. Ninguém convence falando. Então, aquilo ficou comigo, sabe? Aquela orientação que ela me deu. E eu penso que a fé passe por esse processo, não é? Então, quando a gente passa por uma prova, quando a gente passa por uma dificuldade, quando eu falava ali mais cedo, naquele momento muito particular na minha vida, onde eu não encontrava, não conseguia sentir Deus, um momento de muita dor, mas eu acordei no dia seguinte melhor, mais forte, mais confiante. E o fato de eu ter conseguido superar aquele momento de imensa vulnerabilidade me falou de forças que eu desconhecia e aumentou a minha fé. Então, alguns dias depois, eu já estava numa posição melhor e eu falei, obrigada, Senhor, agora eu te enxergo, agora eu te percebo, não é? Então, são as experiências que vão devagarinho ajudando a gente a construir essa fé. E como foi falado aqui diversas vezes, há que se treinar o nosso olhar, se treinar a nossa mente, não é? Para poder aprender a enxergar a presença amorosa de Deus nas nossas vidas. Então, nas coisas pequeninas, às vezes não são as grandes coisas. Eu nunca pensei, por exemplo, que eu fosse ter uma família como eu tenho hoje. Então, há momentos em que eu sento no fim do dia para jantar com os meus filhos, com a minha esposa, e eu olho para eles e falo, meu Deus, Deus está aqui. E a gente aprende nas coisas mais pequenas da existência, a sentir a presença de Deus. Vai praticando esse olhar de gratidão. A vida, gratidão é um sentimento que fala da conexão da criatura com o Criador. Então, exercícios que nós nos propomos a fazer na maneira de olhar, de sentir a vida, as experiências dolorosas e o estudo. Né, Rossandro? Com certeza. Com certeza. E a gente
vê muito quando Jesus, você citou inclusive quando Jesus fala para Simão Pedro, a necessidade da oração constante, né? Que Emmanuel vai chamar em estado de prece, porque o treino desse olhar, Suzana, que você falou aí, que muitas pessoas falaram aqui hoje, na verdade, fazendo muita referência a um filme que está sendo mais comentado do mundo hoje, que é o Bird Box, né? Que é sobre essa cegueira que colocam na gente. Olhar sob a perspectiva de Deus e da espiritualidade é diferente de olhar sob a perspectiva limitada humana. Então, esse treinar de se olhar assim, peraí, eu preciso lembrar uma coisinha, um detalhe assim, bem importante. Eu sou um espírito eterno. Essas experiências são todas transitórias. Todas são transitórias. Seja de estar muito bem, seja de estar muito mal, é um fluxo constante que tem como objetivo único aprimorar o filho. Um pai amando e aprimorando seus filhos. Todas essas experiências transitórias falam para mim de que a minha experiência de fé é algo que, na medida em que eu vou amadurecendo, eu vou sentindo mais firme ela. Quando a gente, Suzana deu o exemplo da piscina, né? Eu lembro muito do exemplo da rua, quando meus pais estavam aí, me dê sua mão para atravessar. Quando você pega na mão dos pais para atravessar, você não olha mais se vem carro. Porque você sabe que você não está inseguro. E que essa pessoa vai atravessar por você. Mas obviamente o objetivo de um pai que ama não é sempre dar a mão para atravessar um filho que tem que um dia ter autonomia. É, à medida em que o filho vai amadurecendo, começar a dizer para ele, agora atravesse só. Porque aí um dia é você que vai segurar a mão de outro para atravessar. E é nesse momento que a gente vai ampliando a conexão e percebendo como vão vindo novos níveis de percepção de relação com Deus, da intimidade com Deus, e nível da experiência difere em Deus. Fé quando eu me entrego e não olho e vou. Fé quando ele diz agora você pode ir sozinho. Fé quando ele diz agora ajude outros que não podem ir só. E nesse fluxo constante eu vou percebendo em mim essa experiência tão suave. Mesmo que vai ter dia normal, depois de muito atravessar a rua, vai ter dia que eu vou estar tão traumatizado, que eu vou estar tão mal, que eu vou pedir, papai, atravessa comigo hoje. Sabe o que ele vai fazer? Depois de ter ensinado você a atravessar, você acha que ele vai dizer para você, como assim? Agora que você tem autonomia, você quer que eu atravesse você? Ele vai dizer, claro meu filho. Hoje você está mais fraquinho, eu atravesso com você. Você não recuou. É um dia de fragilidade. Aí tem dia que você diz, não, eu já estou melhor, papai, eu atravesso só. Aí você vai dizer, papai, hoje eu vou atravessar fulano na vida. São experiências de travessia das muitas idas e vindas, das muitas vidas que nós temos, das muitas experiências que nós temos, que vão dando para a gente essa noção de que sim, Deus é uma presença inquestionável na nossa vida. E se tem um dogma, que diz que o Espiritismo não tem dogma, né? Eu sempre digo que o Espiritismo tem um dogma, nós somos condenados. Todos somos condenados. Somos condenados a viver eternamente sob o amor de Deus. Que jamais irá nos abandonar, mesmo quando a gente temporariamente se abandona. E essa experiência de abandono muitas vezes é o único lugar que vai restar para esse encontro. Para finalmente você se entregar muito serenamente, muito humildemente, se sentindo no primeiro momento pequeno, por perceber o quanto precisa de Deus, e depois se sentir a criatura mais especial do mundo, por ser amada por Deus. É igual uma placa que eu vi num caminhão uma vez. Filho de Deus, irmão de Jesus. É o fraco? Bem, tem uma pergunta aqui. A proposta de sentir pensando Deus. Como conseguir manter esta proposta no nosso dia a dia de forma mais prática? Aí continua vivendo num mundo violento, com tantas desigualdades. É um exercício, não é? É um exercício.
E a gente precisa, eu penso, procurar ativamente essa conexão com Deus. Porque muitas vezes o que acontece? Nós nos sentimos mais conectados com Deus no momento que a dor nos atinge pessoalmente, digamos assim. Mas a criatura desperta, a criatura que já acordou para o sentido da vida, ela precisa fazer um movimento ativo da busca de Deus, da conexão com Deus. Então, como a gente falava também, nós vamos ter os nossos momentos de fraqueza, mas é preciso esse compromisso com o crescimento espiritual, não é? Nós já sabemos que somos filhos de Deus. Eu digo que nós somos os espíritas, a nossa condição atual é de espíritas materialistas. Porque a gente sabe que a gente é espírito imortal, mas a gente não vive como espírito imortal. Os nossos valores são ainda os valores da terra. Não sou eu que estou dizendo isso, está no Evangelho, capítulo 3, que diz que os mundos de expiações e provas são caracterizados pela prevalência da matéria sobre o espírito e do mal sobre o bem. Então, vejamos bem, nós, por exemplo, o nosso valor como pessoas está muito associado à nossa capacidade de produção, à nossa juventude, à nossa beleza física, de tal forma que o envelhecimento, a aposentadoria, muitas vezes gera crise de depressões, porque a pessoa entra num movimento de desvalia, quando nós sabemos que o fim da vida, não é? É exatamente o momento em que, graças a Deus, nós fazemos menos para poder sermos mais. Então é aquele espaço que a vida abre para que, incapazes de tanto fazer, nós possamos aprender a ser. Então é preciso trabalhar nessa consciência. É difícil, porque nós percebemos a vida material no dia a dia como se fosse a nossa realidade. Mesmo nós, espíritas, não é? Então há que se fazer um esforço de consciência, de estar desperto, sabendo que é uma jornada, que é uma trajetória, que vai haver momentos em que nós vamos estar mais conectados, mas é isso, a gente estar nesse trabalho. E aí, os congressos, o estudo, a leitura, a interiorização, a meditação, nos ajudam a fazer o quê? A voltar para o centro. Nos lembram, e nós precisamos então, às vezes as pessoas falam, mas eu já vou 2 vezes por semana à casa espírita, não é? Mas nós passamos o resto inteiro do tempo, no dia a dia, esquecidos da nossa imortalidade. Então é preciso que a gente faça que a gente esteja sempre fazendo uploads de material que nos lembre quem nós somos e que a gente procure, de forma ativa, viver as nossas existências, as circunstâncias e as relações, trazendo o conceito da imortalidade das nossas mentes para os nossos corações. Exatamente, Suzana, isso é de estudo, né? A ideia de que a gente tem que estar sempre conectado com o bem para permanecer no bem. E Paulo ainda diz uma coisa, né? Além de eu melhorar minha conexão com o bem, eu tenho que me desconectar com o mal. Quando Paulo nos diz, vê de tudo e retende o que é bom. Não adianta eu ir para a reunião do Centro Espírita e depois ir ver vídeo de programa de policial. Bandido morto neste final. Minha conexão cai. Certo? Jesus trabalha com fibra ótica, a gente com internet de escada. Então eu preciso manter minha conexão, ela cai muito facilmente. E você percebe o seguinte, você vem para um congresso desse, você sai tipo uma semana de... A conexão, você aumenta a sua conexão. Se você não mantiver isso no seu cotidiano, você vai baixando novamente. É como se a gente se preenchesse aqui, mas fôssemos um vaso com uma fissura muito grande. Que passou na esquina, um cara deu um trancão, você já, idiota, caiu a conexão. Então eu preciso manter-me nesse estado. É fácil? Não.
Mas se eu tiver eu tenho que ter consciência disso, ou seja, eu preciso manter isso em mim, vai ficar muito mais fácil para que eu possa estar cada vez mais conectado com minha eternidade do que com minha passagem material rápido pela Terra. E que eu possa ter cada vez mais consciência de ser um espírito mortal. Sempre entendendo, nós não somos um espírito, né, não somos um ser humano com experiências espirituais no final de semana na religião da gente. Não, nós somos um espírito eterno em uma das muitas experiências humanas. Esse conceito tem que estar vivo. Se você precisar, anote. Anote no celular, anote, sabe? Quando você tiver com um patrão, uma pessoa te irritando no trabalho, aí, eu sou um espírito imortal. Embora que eu queira que essa pessoa morra, ela também é imortal, né? Eu sou um espírito imortal. Ou seja, tudo vai passar, essa conexão mantém no alto. E por isso mesmo, queria aproveitar para finalizar aqui, já que a gente está falando de conexão, né, Suzana? Que se vocês quiserem manter a conexão com o Congresso, no Carnaval, em Campina Grande, nós temos o nosso Congresso Espírita, que já está na 46ª versão, há 46 anos, ininterruptamente no Carnaval, em Campina Grande, nós realizamos o Movimento de Integração do Espírita Paraibano. E eu já convidei para participar. Aí eu disse assim, Suzana, que pena que é no Carnaval. Eu disse, mas lá na Flórida não tem Carnaval, é normal. Eu disse, ótimo, então você vai poder vir. Não vai ser um sacrifício. Nós vamos ter Haroldo, Frederico Menezes, Denise, Severino Celestino, eu vou estar lá, Raquel vai estar lá. Nós vamos ter Antônia, nós vamos ter Joselma Coelho, Érico Miranda, Arthur Valadares, César Saide e Rafael Lavarim. É num ambiente como esse, um pouco menor, mas é no Centro de Convenções de Campina Grande, o hotel fica dentro do Centro de Convenções. Sintam-se todos convidados para pessoas que querem vibrar algo diferente, né? Porque vocês devem lembrar que essa história de que atrás do trio elétrico só não vai quem já morreu é mentira. Quem mais vai é quem já morreu. Então, se você não quer ter essa companhia no Carnaval, quiser ter outras companhias, né? Sejam bem-vindos. Queria agradecer imensamente a todos vocês que vieram e fizeram essa opção de começar o ano aumentando a conexão com Cristo. De dizer que todos nós aqui também fizemos essa opção. E que estamos na mesma busca, que a gente vacila, que a gente duvida, mas que a gente continua. O que me caracteriza não são os dias que eu caio, é todas as vezes que eu levanto. É assim que Deus, assim que a gente tem. A Federação Espírita Paraibana agradece imensamente o 8º CONESPB, a presença de Suzana, de Rossandro nessa sala de entrevistas, com muita alegria. E principalmente também Suzana, que possa continuar conosco em outras oportunidades, né? E pedimos desculpas porque não conseguimos realizar todas as perguntas, mas em virtude do tempo. E agradecemos também e vamos passar ao cerimonial para dar continuidade. Muito obrigada a todos, muita paz. Senhoras e senhores, uma salva de palmas bem mais forte. A nossa nova amiga Suzana. Paraíba virou o seu novo lar. Estamos muito felizes com essa presença. Indicação maravilhosa do nosso querido Rossandro Klingen. E a querida Raquel, que dispensa, né? Senhoras e senhores, começamos neste momento a preparação para a nossa programação seguinte, que é o nosso trabalho de pintura mediúnica. Então, como toda preparação de um trabalho como esse, pedimos aos que vão ficar no nosso auditório que permaneçam na tranquilidade, na serenidade do coração, porque nós estaremos nesse momento contribuindo mais do que nunca com a nossa vibração, tanto para o trabalho do médium como toda a atividade que é realizada. Como nós sabemos, através da arte, a nossa cura também pode acontecer. E eu queria aproveitar nesse momento, nós temos um recado muito doce e generoso, que não é só o nosso presidente da Federação Espírita. Eu queria pedir a todo mundo que aqui está, segura um minutinho, congela. Eu tenho um recado muito importante do presidente da Federação Espírita Paraibana, e eu gostaria que todos os que estão aqui tivessem presente e me dessem esses 30 segundos, porque como um pai muito cuidadoso, ele tem um recado para dar para a gente, tá bom? Segura. Marco Lima. Já são 6h55, então nós estamos na noite e nós gostaríamos de um pequeno comunicado para vocês, nossos queridos congressistas, e em nome da coordenação geral, inicialmente pedir nossas escusas
principalmente no que se refere à estrutura que foi oferecida em relação ao almoço. E nós tivemos situações de bastidores que a gente fez de tudo para que não houvesse dessa forma, mas é importante comunicar a todos, principalmente algumas que estão acompanhando-nos, né, pelas redes, que nós tivemos uma situação inesperada, que não estava na previsão da gente. O chefe é uma empresa terceirizada e ele teve um problema gravíssimo de saúde, chegou a ter um princípio de infarto, e graças a Deus, pela ambulância que nós temos aqui, ele foi conduzido para o hospital e graças a Deus não desencarnou. Ele está, e eu pediria a todos assim uma vibração por ele, e em função disso nós tivemos uma outra situação de dificuldade no oferecimento de todas as refeições. Lamentavelmente isso ocorre, somos seres humanos, estamos passíveis dessa situação. E amanhã nós estamos já com um plano para atender mais 700 refeições. Conseguimos uma outra chefe, ela está aqui com a gente, e vamos ter condições de atendê-los em torno de 700 refeições para o almoço. O jantar continua do jeito que está. Quem comprou será atendido. Então peço a todos essa compreensão. Inclusive amanhã a gente vai fazer uma redução no custo para compensar toda essa situação indesejada que ocorreu na tarde de hoje. Pedimos nossas desculpas, pedimos com certeza, com sinceridade, a compreensão de todos. Vamos continuar na vibração, né, mantendo-nos conectados com Deus, para que amanhã a gente consiga vencer toda a programação que inicia de manhã com Alberto Almeida e vai ser concluído com um grande encontro, um encontro inédito, assim, aqui na Paraíba, que é o encontro da Sueli Caldas Schubert com Divaldo Pereira Franco. Então é algo assim que a gente espera que a gente esteja em condição de superar essas dificuldades naturais humanas. Pedimos mais uma vez nossas desculpas e a compreensão de todos. Muito obrigado. Agradecemos desde já a compreensão de todo mundo, pedindo aos que estiverem saindo que comecem a fazer isso em silêncio, como já avisamos, começamos o processo de preparação. Preparação essa que vai precisar que todo mundo mantenha-se na vibração, Bom, o celular no modo silencioso. Ouvinte da Web Rádio Fraternidade, nós vamos transmitir a parte da pictografia, né? Mas amanhã cedo a gente tem um compromisso de estar junto com vocês aqui na Web Rádio Fraternidade, a partir bem cedinho, poder acompanhar conosco a sequência do evento, né? A gente vai ficar vai curtir um pouquinho a harmonização que vai ser passada aqui. A Divina vai mandar um abraço, né, Dina? É isso aí, pessoal, né? Uma harmonização gostosa, mas é complicado mesmo, né, a gente fazer essa transmissão de pictografia, né, Rubens? Porque estamos a uma certa distância do palco, então fica complicado. Até pelo YouTube fica difícil. Mas queremos agradecer a todos vocês que estiveram aqui presentes conosco neste momento de transmissão, com a participação de todos esses nossos queridos irmãos, o Rossando, o Haroldo, né, o Simão, a Rosana Simões, né, a Suzana Simões, o Rubens está me corrigindo aqui, né? Então, agradecer a participação de todos eles, que não é fácil, né, gente? Mas tiveram um compromisso de estar aqui conosco. Então, um abraço a todos vocês, a todos os nossos irmãos que estão aí acompanhando a programação da Web Rádio Fraternidade. Um grande beijo no coração de cada um de vocês. Gente, eu esqueci. Nós temos duas pessoas aqui maravilhosas que esteve conosco mais cedo
e veio aqui para mandar um abraço para os grupos que elas faziam parte, né, na Web Rádio Fraternidade. A Maga teve que... desculpa. A Maria de Socorro teve que sair do grupo, se ausentar por causa de um problema no celular. Mas, assim, ama demais o trabalho da Rádio Fraternidade. Veio aqui falar um pouquinho, né, para todos vocês, mandar um abraço para a casa espírita dela, pessoal, e também para o grupo que ela fazia parte, né? E também a sua amiga, a Vera. Vera também fazia parte do grupo, Vera? A Vera também. Você ainda está no grupo, Vera? Ainda. Então, a Vera também vai falar um pouquinho, tá bom? Gente, um prazer ter encontrado essas duas criaturas maravilhosas que eu não imaginava nunca, se eu não falo com o nosso amigo Simão Pedro, né? E quando eu falei, ele falou assim, vai conhecer agora. Eu digo, não acredito, gente. Olha, foi um presente de Deus, né? Bem digno do nome do nosso congresso aqui da Paraíba. Apesar que eu sou de Natal, estou aqui. Amo a rádio, amo todos vocês. Vou voltar para o grupo, depois eu vou entrar de novo. E para mim foi o maior presente de Deus. Amo demais, de coração. Obrigada. É isso aí, gente. Ama mesmo, porque a gente viu no olhar dela a emoção, né? Ela chorou aqui, né? Perto da gente. Então a gente fica assim. Eu falei com ela que a gente é somente uma formiguinha, né, Maria? Mas assim, se não fosse tantas pessoas somando, né, para que esse trabalho pudesse realizar, talvez a gente não conseguiria fazer. Lógico que a gente sabe, né, que se estamos, né, com esse trabalho, algo foi combinado, né, no plano espiritual. Então a gente só tem a agradecer o carinho, né, de pessoas que chegam para a gente assim e com todo esse amor, né, todo esse sentimento, nos falam assim. Agora a nossa querida irmã... O momento é só de agradecimento. O momento é só de agradecimento, esse momento assim, essa convivência aqui de aprendizado, né? Eu sou do Centro Espírita Bezerra de Menezes em Natal. Nós estamos em um grupo aqui, um grupo razoavelmente grande. E nós gostamos muito de participar desses momentos, né? E temos que agradecer a Deus, a Jesus e toda a espiritualidade que se faz presente aqui neste momento. Foi um prazer enorme conhecer Divina e Rubens e continuar ouvindo a rádio cada vez mais. Obrigada. Então, você quer fazer alguma consideração, Maria? Você falou da sua casa, ela falou um pouquinho. O pessoal do Bezerra de Menezes em Natal, sei que tem muita gente de Natal nos ouvindo e vai ter vários comentários depois conosco. Gente, amo demais, não tenho mais o que falar não, só agradecer a Deus pela oportunidade, que essa rádio cresça sempre, cada dia mais. Obrigada, Divina. Obrigada, Rubens. É isso aí, Rubens, é com você. Obrigado, gente. Obrigado a todos vocês. Foi muito bom esse primeiro dia do Congresso Espírita aqui da Paraíba, a sua 8ª edição. E amanhã a gente volta cedinho. Veja na programação da rádio aí, no site, no Facebook, o horário direitinho, horário de Brasília que está disponibilizado lá. A gente, neste sábado, a partir de 9h30 da manhã, horário de Brasília, 8h30, horário aqui da Paraíba. Fiquem todos com Deus e fiquem com a programação especial daqui a pouquinho desse final de ano, início de ano, que foi preparada com muito carinho para você. Tchau, tchau. Até amanhã. Um abraço. Fiquem todos na paz. Você ouve a Web Rádio Fraternidade. O nosso trabalho não visa fins lucrativos, é feito voluntariamente. Nosso interesse é divulgar a doutrina espírita. Caso alguém se sinta prejudicado pelo uso de alguma imagem, texto ou áudio, por favor, entre em contato pelo e-mail. Fale conosco @radiofraternidade.com.br.
Web Rádio Fraternidade, a emissora do bem na internet, ajudando a construir um mundo melhor. Permita-me dizer-lhe que a Web Rádio Fraternidade, desde há alguns anos, encontrou uma grande guarida no meu coração. Porque a mim, como a todos, tem proporcionado levar a mensagem espírita aos mais variados recantos do Brasil e de outras nações. Companheiros de cidades humílimas, de fazendas distantes ou de países algo longínquos, dizem-me: eu te ouço pela Rádio Fraternidade. E uma emoção muito grande me toma, porque eu vejo quando Jesus disse que a mensagem dele entraria pelos telhados. Mesmo hoje, com a comunicação virtual, o telhado representa essa construção de fora que a comunicação penetra e ilumina a alma. Sou eu, portanto, um grande devedor à Rádio Fraternidade Web, orando a Deus para que ela continue seguindo o conceito kardeciano, divulgar o Espiritismo por todos os meios ao alcance. E Emmanuel, a maior caridade que se faz ao Espiritismo é a sua divulgação. Muito obrigado. Divaldo Pereira Franco.